Primeira carta de São João. Oxalá saíssemos daqui sabendo de cor esses 5 capítulos da primeira carta de São João. É interessante que nós começávamos esse ano, a primeira pregação do ano, aqui na Canção Nova, eu tive a graça de fazê-la, e nós falávamos da leitura, da comunhão, da meditação da palavra. E eu retomava aquilo que o Padre Jonas nos ensinou há muitos anos, no método de estudo da palavra, e lá ele falava exatamente que o primeiro texto a ser lido na Bíblia é a primeira carta de São João. Eu penso que não é por acaso que nós estamos retomando no primeiro acampamento do ano esse texto de São João. Com certeza Deus quer fazer uma obra muito grande em nossa vida, e está nos mostrando isso de modo muito concreto através desse texto. O versículo escolhido foi o versículo 6, mas aquilo que está no versículo 6 está no capítulo 3, versículo 1, versículo 2, versículo 10 e 11, versículo 14, aqui, capítulo 4, versículo 6, e depois, capítulo 5, versículo 19. Ou seja, um guia de leitura dessa carta. E por que será que São João reforça tanto essa experiência, essa certeza? Nós somos de Deus. É isso que nós vamos tentar refletir agora, hoje à tarde e amanhã nas 2 pregações da manhã. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, escuta-nos. Quem não é de Deus, não nos escuta. Nisto distinguimos o espírito da verdade e o espírito do erro. No capítulo 5, versículo 19, nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Imagine a seguinte cena: se conseguíssemos um cinegrafista, um filmador, que pudesse filmar um pouco o mundo que nós vivemos. Será que a conclusão dessa filmagem é: nós somos de Deus? Se conseguíssemos um filmador, um cinegrafista que fosse registrar a vida que vivemos em nossa família, que nós cantávamos e proclamávamos antes: eu e minha casa serviremos ao Senhor, que conclusão esse cinegrafista chegaria? Nós somos de Deus? Ou será que essa frase, nós somos de Deus, apareceria, mas com que ponto final chegaria? Um ponto de reticência, quem sabe, 3 pontinhos. Nós somos de Deus, 3 pontinhos, mas vivemos como se fôssemos do encardido. Será que apareceria uma vírgula? Nós somos de Deus, porém, todavia, às vezes, de vez em quando, será que apareceria um ponto de exclamação? Nós somos de Deus? Desse jeito? Ou será que seria uma exclamação? Nós somos de Deus. Uma profecia? Nós somos de Deus. Ou talvez uma decisão, 2 pontos: nós somos de Deus. Por isso, se São João retoma tantas vezes, e aliás essa temática ele está no capítulo 8 do Evangelho, versículo 47, depois no capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, todas as vezes que ele falar do Espírito Santo, 4 vezes ele fala o Espírito Santo como o Espírito da verdade. Eu penso que tantas vezes repetidas é para que a gente comece a perguntar que pontuação estamos botando no final. Será que é uma grande interrogação? Agora, essa interrogação precisa aparecer também. Se nós somos de Deus, ponto e vírgula, então, por que será algumas coisas
não estão indo bem em nossa vida. Então, por que será nós fazemos coisas que não gostaríamos de fazer? Se somos de Deus, por que as coisas dão errado em nossa casa? Se somos de Deus, por que tanta briga, por que tanta discórdia, por que tanta divisão? Amanhã eu quero trabalhar um pouco essa temática específica, a necessidade da cura interior, para que nós de fato tomemos posse dessa profecia: somos de Deus. Esse tema eu quero trabalhar amanhã toda. Mas hoje eu quero ficar nessa interrogação, e depois na missa nós fecharmos o dia de hoje, que o Padre Jonas começou com tanta unção. Se nós somos de Deus, nós precisamos tomar algumas atitudes. Por quê? Porque o mundo está tomando atitudes. Isso que São João disse que acontecia lá há 2000 anos atrás, continua. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. E é muito importante detectarmos como é que nós estamos sob o poder do maligno. Porque o encardido, e quando eu falo encardido, eu estou falando no demônio, no diabo e no Satanás e o resto do exército, eles juntam. Por isso que eu inventei esse apelido para ele. Porque ele fica nos olhando e tentando descobrir um jeito, primeiro, de fazer com que você não acredite que você é de Deus. A primeira coisa que ele faz é essa: convencer de que eu não sou de Deus. Porque quando ele convencer a gente disso, então nós passamos a agir como se não fôssemos de Deus. Percebe o que ele faz? Ele treina você. Primeiro ele faz a gente acreditar. Agora, para ele fazer com que a gente acredite, ele precisa trabalhar a questão da nossa fé. E veja, esses textos que o Padre Jonas leu para nós hoje de manhã, de Levítico, Deuteronômio, do Antigo Testamento, essa preocupação de Deus é uma preocupação que Deus continuou no Novo Testamento, livro dos Atos dos Apóstolos, que nós também lemos, e que nós percebemos hoje. Se o encardido precisa nos convencer de que nós não somos de Deus, ele tem que trabalhar contra a nossa fé. E como é que ele vai trabalhar contra a nossa fé? Ele sabe que ele não pode pura e simplesmente vir tirar a nossa fé. Então ele falsifica a nossa fé. Além de trabalhar com essas falsas religiões, que infelizmente estão muito mais presentes na vida das pessoas do que a gente imagina. Quando o padre citava ali o estado que eu vivo, Santa Catarina, Florianópolis, por exemplo, tem uma grande placa na chegada da cidade: Ilha da Magia, consagrada à magia. O litoral brasileiro, mais de 8.000 metros quadrados de terra, mais de 8.000 quilômetros de extensão, nós sabemos que chega o final do ano, é todinho consagrado a Iemanjá. Por quê? Porque o povo brasileiro quer ir na praia nas férias. Mas não é só por isso que o diabo tem raiva. Vocês sabem, isso eu tive numa visão que Deus me deu há uns 2 anos atrás, quando eu fui fazer em Porto Seguro a tenda dos 500 anos. Quando eu cheguei na véspera e fui lá no lugar da primeira missa do Brasil, lá eu tive essa visão. A raiva que o encardido ficou ao saber que a primeira coisa que foi feita na terra brasileira, quando aqui chegaram os descobridores, foi celebrar a missa. E aquilo foi uma ofensa para ele. Faz 500 anos que ele vem com esse negócio entalado. Por quê? Porque a primeira pessoa a pisar o solo brasileiro foi Jesus Cristo, na primeira missa aqui celebrada. Sabe o que significa isso? O primeiro altar que esse país teve foi a praia. Primeiro altar. Jesus, nós podemos pegar lá, João capítulo 21, Jesus está lá na praia com Pedro, celebra a última missa dele em vida. João 21, a última missa que Jesus celebrou foi na praia. No Brasil, a primeira missa que ele celebrou foi na praia, essa terra de Santa Cruz. Eles nunca aceitaram. Por que mudaram o nome do Brasil? O Brasil é um país que o mundo inteiro olha para ele pelo tamanho.
E sabem qual é uma das grandes raivas que FMI e esse outro povo tem tudo do Brasil? Por ser um país cristão católico. É uma ofensa para eles que esse país de futuro, esse país que cresce, esse país que tem todas as riquezas naturais possíveis e imagináveis, porque qualquer professor de geografia sabe que não tem país maior do que o Brasil. Pode ter maior quantidade de gelo, de deserto, mas de terra não tem. A história do nosso país, ela tem uma marca que o mundo lá fora não engole. Onde estão as guerras? Cadê as áreas de deserto desse país? Os furacões no Brasil, onde estão? Vocês conseguem perceber? Há uma marca de Deus nesse país, gente. E eu não tenho dúvida, a marca de Deus nesse país foi o seu primeiro nome, Terra de Santa Cruz. A marca de Deus nesse país aconteceu na primeira missa. Por isso está entalado. Está entalado. O encardido está trabalhando contra esse país fazem 500 anos. Por que tem tanta... Vamos falar uma coisa que é um assunto que eu conheço. Por que tem tanta piada de português no Brasil? Embora lá eles façam de nós também. E quando eu vou lá eu conto piada de português para eles. Só que aí eu conto, se eu estiver assim lá no Alentejo, eu conto do outro lado. Se eu estiver do outro lado, eu falo do outro lado de cá. Não é problema. Mas por que tem tanta piada? Por que é uma preocupação em estragar a imagem do português aqui no Brasil? Porque de fato Portugal, sendo um país tão pequeno, o país inteiro é menor do que a cidade de São Paulo. Portugal inteiro tem 10 milhões de habitantes. E isso porque tem ainda os Açores, tem ainda a Madeira. Como é que um povinho tão pequenininho, um povinho que está escondidinho no cantinho da Europa, como é que esse povinho espalhou a fé cristã para o mundo inteiro? Não gostar do português, não gostar da língua. Por que nós somos obrigados a estudar inglês e não sei quantas outras línguas, se o português é hoje, sem dúvida, a terceira língua mais falada no mundo? Porque é um domínio, porque ao falar português nós estamos falando a linguagem de um povo que acreditou nesse Deus, de um povo que assumiu a fé católica, de um povo que tinha coragem de colocar uma cruz bem grande na vela do seu navio. É também por isso que eu torço pro Vasco da Gama, por causa daquela cruz bonita que tem assim. Que bonita aquela cruz. Não, tô falando do uniforme. O time infelizmente dá mal. Chegou a perder pro Flamengo, isso é um absurdo. Eles tinham coragem de botar a cruz em qualquer lugar desse mundo. Gente, você vai lá na China, na Ásia, aonde se fala português, eles rezam igualzinho a nós. O português ensinou o negro a falar português, ensinou o amarelo a falar português, ensinou o vermelho a falar português, o índio, o asiático e o africano. Essa língua está no mundo inteiro. No mundo inteiro você consegue se comunicar, você consegue rezar em nossa língua. Eles não aceitam que o mundo esteja sob esse domínio. Eles querem o mundo num outro domínio. E isso que eu estou falando não é conversa de colonizadores, não de 500 anos atrás, é de hoje. Quando o padre Jonas estendia a mão antes aqui, falando que nós precisamos subir esses 29% aí com urgência, porque nós podemos levar essa palavra longe. Nós estamos falando aí, eu não sei o valor desse mês, nós estamos falando aí, quem sabe, em 3,5, 4, 5 milhões de reais. Parece muito? Há um fenômeno no mundo moderno chamado Harry Potter, de um molequinho bruxo. Primeiro, que não fala a nossa língua, mas não fala a nossa língua não é só português não, porque ele está ensinando as pessoas a importância da magia, está ensinando as pessoas a superar os seus problemas, porque ele é um rapazinho órfão, tem uma marca na testa, menino estragado, que não consegue enxergar direito, precisa de um óculos. O encardido nunca consegue enxergar direito mesmo. E que infelizmente só no Brasil
A autora desse livro já vendeu 1 milhão de cópias, só no Brasil. Os canais de televisão dos Estados Unidos compraram o filme, pagaram 160 milhões de dólares. A Coca-Cola, para que o Harry Potter aparecesse no filme segurando uma lata, uma garrafa, não sei porque eu não assisti o filme e não vou assistir também, só para ele aparecer segurando a latinha de Coca-Cola, pagou a produção do filme 150 milhões de dólares. Só aí dá 310 milhões de dólares. Multiplica isso por 2,4, que deve estar o dólar hoje, quanto dá? 1 bilhão e não sei quantos milhões de reais. Veja com quem nós estamos brigando. Eu estou citando um caso. O filme Harry Potter está espalhado em 430 salas de cinema desse país. A semana passada eu estava na minha casa em Santa Catarina e, por curiosidade, olhando o jornal Diário Catarinense, eu fui ver a propaganda dos filmes que estavam passando em Florianópolis. Está passando 5 filmes em Florianópolis. Em todos os shoppings, cinema, passa sempre a mesma coisa. Um era um festival gay que está tendo lá, patrocinado pelo Mix, não sei das quantas. Então era uma boa opção para você ir no cinema. A história de 2 rapazes, como é que eles se amavam, etc. Desaconselhável para menor de 18 anos. Eu já podia ir. Você já pensaram eu assistir aquele filme? Fica bonito, né? Arrumar uma bolsinha. As outras opções, porque eles pensam em todo mundo, não é só para adulto, não. Eles pensam nas crianças. As crianças podiam assistir Harry Potter e a Pedrada Filosofal. A pedra, mas eu acrescentei. Ou se não, podia assistir a Rainha dos Baixinhos. Duendes. É doentes o certo. Ela é doente. Ela é doente. Eles esqueceram os acentos, ficou ela é o duende. Mas ela é doente. E está fazendo tanta gente doente. Ô meu irmão, tem gente que briga quando eu falo essas coisas. Eu não estou falando por mim. Eu não assisto. Graças a Deus. No meu quarto pega um canal de televisão. Mais nada. Não tem parabólica, não tem nada para assistir essa porcaria. Mas o que me dói é ver essa criançada indo pro tacho. Porque esse povo que governa o mundo, que está inspirado no encardido, primeiro veio, é preciso reduzir o número de filhos. Não pode ter muito filho. Imagina ter 10 filhos, ter 12 filhos. Não, tem que ter poucos. Tem que ter 1, 2, 3. Para quê? Para ser mais fácil levar para o inferno. Porque é isso que estão fazendo com nossas crianças. Me dói saber que tem parente meu indo junto, que tem sobrinho, primo, sei lá, filhos de amigos meus indo juntos, porque estão iludidos. Então nós precisamos ter a coragem de mostrar que nós somos de Deus, mas que o demônio está nos fantasiando para ser dele. O que tem ler um livrinho desse? Se não tivesse nada, investiriam tanto dinheiro? Vocês acham que uma empresa feita Coca-Cola, que nós sabemos a grande patrocinadora da nova era é a Coca-Cola, é uma das marcas mais importantes do mundo? Vocês acham que essa empresa iria investir, eu estou falando, 150 milhões de dólares? Eles iam investir isso para quê? Só para uma diversãozinha? Ah, porque isso não influencia. Se não influencia, por que 1 minuto de propaganda no horário nobre da televisão brasileira custa 240 mil dólares? Se não influencia, então por que gasta-se tanto? Por que gasta-se bilhões de dólares? Não influencia. Eles sabem que influencia. Eles sabem o poder da propaganda. E por isso eles põem a mão no bolso. E aí vem uma pergunta séria para nós cristãos. E você, bota a mão no bolso? Porque tem uma coisa. O tema desse acampamento, ao repetir esses 3
essas 3 vezes de São João, ele está no plural. O tema do acampamento não é eu sou de Deus, é nós somos. Isso significa, nós somos, significa que eu tenho que ajudar a salvar muita gente, porque senão eu não sou de Deus. O nosso Deus é plural. Sozinho eu só consigo ir para o inferno. O único lugar que a gente consegue ir sozinho. No céu ou a gente vai junto e leva um bando de gente junto, ou a gente afunda. Nós somos de Deus. Inclusive esse povo que está metido nesse pecado é de Deus, mas não sabe. Então, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Xuxa e os Duendes. Terceiro filme, O Senhor dos Anéis. Por que será que tem esse nome? O Padre Jonas citou na oração final hoje, sem citar o fato, mas mostrou até a mão quando fez a oração. Quando aquele menino voltou do chiqueiro, o que o pai fez? Quem é o Senhor do anel? Do único anel? Um anel que foi gravado entre o céu e a terra no sangue de Jesus Cristo. Sangue da nova e eterna aliança é o que? Anel. Vocês percebem o que significa esse Senhor dos Anéis? Significa que você pode fazer aliança com tudo quanto é bicho desse aí. Você vai fazendo aliança com essas falsas religiões. Você vai fazendo alianças com essas falsas doutrinas e ele vai te levar para lá. Os anéis são dele. Mas investem bilhões. Um dos filmes que mais gastaram dinheiro para fazer, Senhor dos Anéis. Aliás, em Harry Potter já estão rodando a segunda parte do filme. O segundo filme já está vendido, não sei quantos bilhões de dólares. E o quarto filme, também voltado para crianças, Monstros S.A. À toa? Agora responda para mim. A indústria do cinema, que é tão sofrida nesse país, investiria tanto em filmes como esses se não influenciassem pessoas? Então o que está por trás disso, gente? O que está por trás do quinto dos infernos que o Nelson nos lembrava? Sobre o que, segundo a Folha de São Paulo, um jornal sério, de segunda-feira passada, hoje faz uma semana. Qual é o enredo do quinto dos infernos? A história do Brasil. Por acaso? O quinto dos infernos é uma alegoria ao povo português que descobriu e colonizou essa terra. Mas a Folha de São Paulo, no caderno Ilustrada, aonde fala de televisão, trazia 2 notas pequenininhas sobre o quinto dos infernos. Eu estou falando do jornal Folha de São Paulo. Não estou falando da revista da Canção Nova, nem da Família Cristã, nem do jornal Opinião, nem no jornalzinho de Betânia, não. Eu estou falando de um jornal público brasileiro, o maior jornal desse país. Está lá, notinha desse tamaninho no caderno de televisão: Pornô 1 e Pornô 2. Pornô 1 falava de um ator, Everton de Castro, que renunciou, não quer mais fazer essa minissérie. E do outro falava não sei das quantas. Olha o título que o jornal deu. Agora, eu posso assistir isso aí? A minissérie ia estrear na terça. Eu posso assistir um negócio desse? Tem que estar claro para nós, gente. Nós temos que tentar descobrir o que está por trás disso. Eles não são concorrentes nossos, não. Eles têm que ter medo de nós, porque o que está em nós é muito maior. Nós somos de Deus. Agora, nós temos que tomar posse disso. Nós não podemos mais viver como se fosse essa gente fraquinha que está aí, comendo osso. Porque estamos treinando, estamos nos educando, estão preparando-nos para uma derrota. E a primeira coisa que tem que fazer, como eles não podem tirar aquilo que nós somos, eles querem então, você pode continuar sendo de Deus, mas viva como se não fosse de Deus. Viva na mentira. O que tem a mentira? Não tem nada demais. E assistir um cinema, porque as crianças, ao menos enquanto está no cinema não está fazendo coisa errada, ao menos enquanto está no cinema não está nas drogas. Mas o cinema prepara para as drogas, porque na hora que mostra lá na tela as respostas mágicas do encardido, quando chega na vida, a criança ou adolescente sabe que não tem respostas prontas, sabe que não tem respostas mágicas.
E aí, como ele perdeu os referenciais, porque alguns desses personagens têm família, têm valores, não. Ensina você a fazer bruxaria, está na palavra. O tempo todo a Bíblia está dizendo que quem faz isso, a Bíblia está dizendo, não sou eu, merece a morte. E outra, não é questão de tradução não, porque a Bíblia que eu estou usando é a Bíblia da CNBB, é a tradução mais moderna que tem da Bíblia. Aqui não se trata de interpretação teológica não, é o que está escrito. E não está escrito num lugarzinho só não, que você pudesse dizer, não, mas isso é uma interpretação, isso é questão de uma época. Não, está lá no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Deuteronômio, nos profetas, como hoje de manhã meditamos Isaías, Jeremias, Oséias, nos Salmos. Pega o Salmo 100, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus. Essa é uma marca que eu não posso estragá-la. São João diz, nós ainda não se manifestou em nós completamente aquilo que nós seremos, porque isso só vai se manifestar no Cristo. Mas meu Deus, o que eles estão fazendo? Eles querem fazer essa grande... Eu já expliquei isso muitas vezes. No meu livro Cure Seu Coração eu conto isso com experiências mais concretas. Eu já disse, na minha concepção, o anjo se rebelou contra Deus, porque nós sabemos, o demônio é um anjo que se rebelou contra Deus. O demônio é criação de Deus, como anjo. Deus criou os anjos. Houve um momento em que o anjo, por inveja, Sabedoria 2, se rebelou contra Deus. Na minha concepção, o momento dessa rebelação foi o instante em que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Porque a descrição bíblica é uma coisa estrondosa, é uma coisa espetacular. Quando Deus cria o universo inteiro, Deus diz, faça-se, e tudo se fez. Mas na hora de fazer o ser humano, Deus põe a mão, Deus toca o homem e a mulher. Todo o universo é feito segundo a sua própria natureza. A árvore se reproduz segundo a sua própria natureza, segundo a sua espécie. Os animais se reproduzem segundo a sua própria natureza. Mas quando chega no ser humano, não. O ser humano não se reproduz. O ser humano reproduz Deus. Pai e mãe, você não reproduz filhos, você reproduz Deus. O seu filho é a reprodução do próprio Deus. E quem falou isso foi o próprio Deus, quando tomou a decisão, ao reunir o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Foi Deus que fez. Nessa hora, o anjo se rebelou. Como é que pode ter feito um boneco do barro e transformá-lo em imagem e semelhança? Por quê? Porque o anjo não é imagem e semelhança de Deus. O anjo é imagem de Deus, mas não é semelhança. O anjo não reproduz Deus. Anjo não tem filhos. O anjo ele é completo. Toda a geração do anjo está nele. Ele é um ser pleno. Ele é completo. Ele tem a plenitude de Deus. Ele reflete a imagem de Deus, mas não a semelhança. A semelhança de Deus só o ser humano. Então ele ficou com inveja, ele ficou com raiva, ele não aceitou isso. E aí o que ele começou a fazer? Ele quis se rebelar contra Deus. Mas o anjo pode se rebelar contra Deus? Pode. Mas pode atingir Deus? Não. Porque Deus está no... Ele não consegue atingir Deus. O mal é inacessível a Deus. Está escrito explicitamente na carta de São Tiago. Está claro. Como não pode atingir Deus, então o que ele quer fazer? A imagem e semelhança de Deus. Ele não pode tirar. Gente, ontem nós celebramos o batismo de Jesus. O Papa ontem realizou o batizado de 20 crianças no Vaticano. Ontem nós renovamos a nossa fé, renovamos as promessas do nosso batismo. E como é que nós renovamos as promessas do batismo? Hoje renovamos de manhã e vamos renovar hoje à tarde na missa de libertação. Como é que nós renovamos? Renunciando ao pecado
ao demônio, autor e princípio do pecado, e ao ódio e tudo aquilo que nos desune. Porque pelo batismo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Nós que já somos de Deus, obras de suas mãos, criaturas de suas mãos, pelo batismo nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Nós temos uma marca. Você já lembra como começa a celebração do batizado? Qual é a primeira coisa que o padre faz quando vai começar a missa? Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que começa um casamento? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que começa o sacramento da reconciliação quando você vai se confessar? Pai. E como é que começa o batizado? Não é com o sinal da cruz. É o único. Nunca percebeu isso? O batizado começa com a saudação: que nome escolhestes para o vosso filho? E o que é que você, pai, e vocês padrinhos, pedem a essa criança? O batismo. Pedistes o batismo, tal. Aí fala com os padrinhos e madrinhos. Aí vem o primeiro gesto do sacramento. E qual é o primeiro gesto do sacramento? É o sinal da cruz, não feito em si mesmo, mas é o sinal da cruz feito na criança. O padre então se aproxima da criança, pega o óleo e traça o sinal da cruz, dizendo: nós te acolhemos na comunidade cristã. O nosso sinal, a nossa marca é a cruz. E marca em nome do Pai e do Filho. E depois chama o pai, a mãe, os padrinhos. E aí sim nós podemos chamar a comunidade. Eu, quando faço batizado, nessa hora eu peço às pessoas que traçam o sinal da cruz em quem está do lado. Observe a próxima vez que você for participar de um batizado, que coisa linda que é. Nós temos uma marca, e essa marca, nós somos de Deus. Nada nem ninguém, prestem muita atenção, nem nesse e nem no outro mundo pode tirar. O demônio jamais pode tirar a nossa marca. É uma cicatriz. O livro do profeta Isaías vai dizer que nós estamos tatuados. Vejam por que muitas pessoas condenam a tatuagem. Porque o demônio pegou essa marca. A tatuagem foi inventada por Deus. Não foi o demônio que inventou a tatuagem. A tatuagem foi inventada por Deus. Está no livro do profeta Isaías. No meu livro Seja Feliz Todos os Dias, eu escrevo um texto sobre isso. Tatuagem. Lá diz que nós estamos tatuados. O que é uma tatuagem? É marcar profundamente. Não tem como tirar. Agora o encardido, como ele sabe que nós fazemos campanha contra esse tipo de tatuagem, que marca para sempre, então ele vai ensinando as crianças que pode usar uma tatuagem que só fica por alguns dias. Põe uma semana. O que tem? Uma tatuagemzinha em criança. Vem no chicletezinho, vem. O que tem? Hoje grandes especialistas sabem que o produto que tem naquela tatuagem, ele joga para dentro da pele produtos químicos que torna a criança nervosa, que torna a criança agitada. A mãe não sabe por que meu filho grita tanto. Eu estou observando uma coisa interessante dentro das igrejas. Em quase todo lugar que a gente vai celebrar uma missa, por exemplo, hoje tem criança fazendo bagunça dentro da igreja. Será que é por acaso? Não. Porque não tem coisa pior do que uma criança berrando, chorando, correndo dentro da igreja. Fui celebrar a missa em Itajubá essa semana. Dia de semana, a igreja tinha bastante gente, mas me apareceram duas crianças que ficavam correndo, abrindo e fechando a porta. E a mãe não faz nada. Por que a criança não vai fazer isso a hora que a mãe estiver assistindo a novela? Tem mãe que leva bolacha para a igreja, batata frita. Você sai, fica a marquinha da mãe, o chiqueirinho. As coisas de Deus têm que ser levadas mais a sério. Nossas crianças precisam ser educadas para Deus, e não estão sendo. E a senhora acha que a tatuagem não tem nada a ver? Será que não?
Comece a observar o comportamento dessas crianças que estão lendo Harry Potter. Comece a observar os palavrões que vai surgindo na boquinha dessas crianças. Comece a observar o comportamento desses meninos e meninas que vão assistir os Duendes, os Monstros S.A., o Senhor dos Anéis. Pura nova era. Pura. Apresenta um mundo mágico, um mundo maravilhoso, onde você resolveu. Tem uma pessoa que não gosta de você, faz uma bruxaria para ela. Você tem poderes, você recebe um anel, você tem poderes mágicos, o poder da mente, e você vai acreditando nisso, vai acreditando. E sabe por que você acredita? Porque de fato você tem poder, mas não esse. O poder que a gente tem, eles vão escondendo. O poder que a gente tem, eles vão pisando, eles vão estragando, eles vão nos despersonalizando, até que chega um momento que nós não temos mais controle. E eu falo de experiência própria. Eu moro com 80 e poucas pessoas, e nas minhas casas ao todo tem quase 200 pessoas hoje. Quando você começa a conversar com um menino, com a menina daquela, gente, hoje eles estão no mundo da droga. Muitos deles hoje estão no fundo do poço, prostituído, drogado, contaminado com HIV. Mas como é que começou tudo isso? Eu tenho tido uma grande curiosidade de conversar com meus filhos e filhas. Começa destruindo a família. Começa destruindo o diálogo, destruindo os valores. Porque veja, não é bonito quando a gente vê aqui na Canção Nova, em outros lugares que a gente vai, as crianças com a camisetinha escrito Jesus. As crianças gostam disso. As crianças gostam de ter anjinho. Mas hoje você anda na rua e vê as crianças vestidas com o quê? Qual a roupinha que elas usam? Qual é a marca que o demônio está pondo na criança? Começa na roupa. As músicas, os CDs que se vendem. Meu Deus do céu, como se investe, com que facilidade. Nós somos de Deus, tem que ser um grande convite a cada um de nós de recuperar esse mundo que pertence a Deus, não pertence ao encardido. Nós somos de Deus, tem que ser uma marca da minha família. Às vezes a família precisa se reunir e tomar uma providência e dizer: olha, dentro da nossa casa isso não pode entrar mais. Às vezes trata-se da nossa família, mas se eu tenho um membro da minha família, ele é usuário de droga, ele é dependente de droga, ele não pode beber. Então, se a família tiver um pouquinho de amor a Deus, tem que tomar uma decisão trágica. Nós somos de Deus, por isso nós não vamos fazer isso. Esse tem que ser o lema da nossa história. Por que eu vou semear a paz? Porque nós somos de Deus. Por que eu vou cantar para Deus? Porque nós somos de Deus. Por que eu vou dizer não ao demônio? Porque nós somos de Deus. E eu não quero, eu não vou permitir. Se não tiver essa força, morre. Não se trata de moda, modismo, isso é tudo bobagem. Não se trata da roupa. Você pode ver, se me derem uma calça aí, sei lá a marca que for, é da nova era, eu visto e consagro ela a Deus e acabou. Não se trata dessa marca. O Deus que está em mim é maior do que qualquer marca que possa existir. Mas meu Deus do céu, eles estão pegando crianças, eles estão pegando adolescentes, jovens, facilmente influenciáveis, e estão transformando nossas crianças e nossos jovens em profetas do encardido. A começar dentro da casa, no nível de diálogo que existe, porque a televisão tirou o diálogo da família. E aí leva-se para dentro da casa o que hoje? Por que nós somos trouxas? Porque existem escolas para os trouxas. O Brasil, ele hoje exporta escola de trouxa, através de suas novelas, através de seus programas de televisão, onde a pessoa humana não vale porcaria nenhuma, onde a gente precisa rir da desgraça dos outros, e vamos acolhendo como trouxas esses filmes, esses livros. Todo mundo vende caderninho, borracha, lápis, camiseta, vamos tudo. Se você colocar uma camisa de Cristo e sair na rua, vão dizer: isso aí é trouxa. Mas se você usar uma camiseta do Harry Potter, olha que bacana, moderno, atualizado.
Tem gente mudando o modelo de óculos agora, que é a criança, que é óculos agora, mas tem que ser com aquela lente preta, grossa, que é a coisa bem feia, fundo de garrafa antigo. Porque o Harry Potter, daqui a pouco também vai ter que fazer uma cicatriz no meio da testa. Nós, infelizmente, estamos perdendo terreno. Agora, também estamos perdendo terreno por fraqueza nossa. A gente tem que dar a mão palmatória. Não é só receber a libertação e a cura de Deus, porque enquanto eu estou pensando só em mim, bom, eu não tenho filho da minha carne nenhum, então eu não tenho esse problema. Mas o que nós semeamos no terreno ao lado, nós colhemos. Abra sua Bíblia no livro do Deuteronômio. Deuteronômio. Não é profeta, não. Tem gente que fala livro do profeta Deuteronômio. Na Bahia, uma vez, já que tem o povo da feira aqui, né? Terra boa. Um grande beijo no Dom Itamar, né? Na Bahia, uma vez, eles foram ler uma missa, leitura do livro do Exodó. Era o Êxodo. Deuteronômio capítulo 28. Não foi lá em feira, não. Foi não. Deuteronômio é 2 livros depois do Exodó. Capítulo 28. Versículo 47. Deuteronômio 28, 47. Visto que não serviste ao Senhor com alegria e de coração grato pela abundância dos bens recebidos, podíamos traduzir assim: visto que não tomaste posse dessa certeza de que somos de Deus, qual é a consequência? Versículo 48. Terás de servir aos inimigos que o Senhor enviará contra ti. Como é que você vai servir aí o encardido? Fome e sede, nudez e indigência de tudo. A tradução aqui é da Bíblia da CNBB, é atualíssima. Como é que você vai servir o encardido? Com fome e sede, na nudez e indigência de tudo. Você vai perder tudo: a honra, a moral, os valores. Ele te porá no pescoço um jugo. Jugo é aquela corda que amarra no pescoço e vai puxando o touro. A coleira. Um jugo de ferro. Coleira a gente ainda corta. Isso aqui é um jugo de Deus, é uma coleirinha, para dizer que o cachorro aqui tem dono. Tem que ter dono, né? Nós somos de Deus, tem dono. Um jugo de ferro até aniquilar. O que é aniquilar? Virar você num líquido, acabar com você. Olha o final desse capítulo, versículo 65. Como é que vai ser isso na prática? Isso aqui é medonho. E eu digo a vocês, isso aqui é um retrato de muita coisa que eu tenho visto. Muitos meninos e meninas chegam na minha casa pior do que está aqui, cheio de sarna, cheio de piolho, cheio de doenças venéreas, gonorreia, sífilis, AIDS, a pele tudo escamada, tudo cheio de ferida, fedendo. Estão aos montes. Está aqui. Você vai experimentar fome, sede, nudez, indigência de tudo. Versículo 68. Não encontrará sossego. Ai, padre, eu não sei, eu estou sempre inquieto, sempre angustiado. Nada está bom para mim. Será que não é um retrato nosso? Não encontrarás sossego, nem acharás um lugar onde descansar a planta dos pés. Está aqui. Ao contrário,
Terás um coração agitado. Ataque cardíaco, gente. A pessoa, quando ela fuma uma droga, quando ela cheira cocaína, o coração dela vai em média a 140, é o dobro do batimento. A pessoa que está na ansiedade, está na depressão, não tem sossego, está aqui. Um coração agitado. Porá lividez em teus olhos. Lividez é o olho sempre aberto, sempre atento. A pessoa que não consegue dormir, e a pessoa que só fica olhando para o mal. O olho está treinado na malícia. E o desânimo em tua alma. O que é o desânimo na minha alma? Estou desanimado, estou angustiado, eu estou triste. Nós vamos rezar sobre isso amanhã. Sentirás a vida por um fio, viverás sobressaltado de dia e não terás segurança de noite. Qual é o problema da violência? Vocês acham que a violência que atingiu a Canção Nova há menos de um mês foi por acaso? Vocês acham que eles vieram aqui roubar dinheiro só? Com tudo que vieram? Não. Eles querem tentar matar a fonte que gera essa vida. Eles querem que aqui se cante um canto velho, mas se proclama uma canção nova apesar de tudo. Enquanto o mundo está falando em guerra, a violência vem dentro da nossa casa e nós vamos gritar: queremos ser semeadores de paz. Por quê? Porque somos de Deus. O mundo está vivendo isso aqui, sobressaltado de dia, a pessoa anda para o lado. A violência é muito importante porque você vive no medo. Por exemplo, eu saio de Curitiba 9 horas da noite para ir para minha casa, são 300 quilômetros, sozinho. Não podia dar carona para alguém comigo, conversando comigo? Mas você tem medo? Você dá carona para uma pessoa e já tem um revólver. Às vezes não tem nem bolso, mas pode estar com o revólver escondido aí na cinta, na meia. Veja, eles geram a violência. Quem gera a violência? Os grandes jornais já fizeram pesquisa. A USP fez pesquisa na televisão brasileira. A televisão brasileira passa mais de 500 cenas de violência todo dia, de palavrão. Em 2 dias foram mais de 1.200 palavrões. Qualquer desenho animado tem que ter violência. O Tom Jerry, o Pica-Pau está ensinando a criança a ser violenta, a dar porrada, a brigar, a pisar no outro, a machucar. Os filmes tudo de violência, novela tudo de violência. Então gera essa violência, gera a violência dentro da pessoa, a violência interior na pessoa, porque você não vale nada se você não estiver usando aquela roupa, não tiver aquele carro, não tiver isso, não tiver aquilo. Tira Deus. A causa da violência é a ausência de Deus. Enquanto não coloca, a Bíblia diz quantas vezes: o Senhor é o meu refúgio. O Salmo 91 que tanto se reza. Caiam 1.000 homens à minha direita, 10.000 à minha esquerda, 5.000 em cima da minha cabeça. O Senhor é minha rocha protetora, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha segurança. Vejam, nós estamos lendo um texto escrito há pelo menos 4.000 anos, e está presente aqui hoje. Sentirás a vida por um fio. A minha vida, a sua, está por um fio. Viverás sobressaltado de dia e não terás segurança de noite. Quem tem segurança à noite? Não é só segurança porque alguém vem e rouba alguma coisa de mim, não. A pessoa não dorme à noite. E é importante que ela não durma à noite, porque ela vai ver televisão, assistir as porcarias que tem lá. Pela manhã dirás: quem dera que já fosse tarde. Pessoa deprimida acorda de manhã, não tem o que fazer, não tem os filhos para sustentar, para criar, não tem mais serviço. Vou fazer o quê? Fazer o quê da minha vida? E à tarde dirás: quem dera que já fosse de manhã. Eu vou trabalhar um pouco esse tema amanhã, das lamúrias que nós vivemos aqui. Está aqui o medo da vida, por causa do medo que tomará conta de teu coração e do espetáculo que os teus olhos verão.
Que espetáculo! Está aí Harry Potter, Duendes, Monstros S.A., Senhor dos Anéis, está aqui. A causa está explícita. Versículo 68, olha a conclusão: o Senhor acabará por te fazer voltar em navios para o Egito. O que significa essa expressão? Do que o povo de Deus saiu do Egito? A pé. Tiveram que atravessar o mar a pé, 40 anos para chegar lá. Voltar de navio significa com todo conforto. Voltar de navio significa que você não precisa fazer esforço. O demônio estaciona um navio ali na porta da sua casa, mas é um Titanic. É enorme esse navio. Está aqui a previsão do Titanic, pode ler aí. Navios para o Egito. O Egito é a terra da escravidão, é o lugar mais citado na Bíblia. O lugar geograficamente mais citado na Bíblia é o Egito. O tempo todo a Bíblia diz: lembra que você foi escravo no Egito. Pelo caminho do qual te havia dito, não tornareis a vê-lo. Você vai voltar. Lá te colocar. Agora veja esse final aqui, que coisa medonha. Se não faz a gente chorar de tristeza essas 3 linhas finais. O que vai acontecer comigo e com você que estamos presos ao pecado, que estamos com o jugo, a coleira do demônio amarrado no pescoço, que estamos presos no nosso cigarrinho, na nossa bebida, na nossa pornografia, na nossa... Está aqui, o que vai acontecer comigo e com você? Está aqui, é profecia, vai acontecer conosco. Lá no Egito, lá na zona, lá na rua escura do tráfico de droga, lá no apartamento onde você se prostitui, eu e você, isso aqui é para nós. E a palavra de Deus é irrevogável, ela é como a chuva, ela não volta para você fazer efeito, vai fazer o efeito. Ou o efeito é a nossa conversão, ou nós vamos fundar. Não adianta passar vamos falar coisas bonitas para as pessoas, é férias, acampamento de férias, vamos falar só coisa bonita. Nós temos, para falar coisa bonita, nós temos que tirar as coisas feias de dentro de nós. Está aqui. Lá te colocarás à venda. Nós não estamos nos vendendo? Para seres escravo e escrava de teus inimigos. Que inimigos? A droga, prostituição, pornografia, o demônio, o encardido, o sexo. Lá te colocarás à venda para seres escravo e escrava, homem e mulher, tanto faz. A prostituição hoje, e no meu livro Viver com HIV eu cito lá inclusive pesquisa que fiz, inclusive alguma delas com gente do Ministério da Saúde em Brasília. Lá eu cito os lugares que fui até. Homens e mulheres, homens que se prostituem, mulheres que, por quê? Por causa da droga, para ganhar dinheiro, famílias que estão se prostituindo. Mas veja o final, é terrível. Lá te colocarás à venda para seres escravo e escrava de teus inimigos, mas não haverá comprador. Está aqui. E eu escrevi embaixo da minha Bíblia: as consequências do pecado em nossa vida, depois de nos destruir por completo, ninguém mais nos deseja. Isso eu escrevi para mim. Pode afirmar aqui para ver. As consequências do pecado em nossa vida, depois de nos destruir por completo, ninguém mais nos deseja. E em cima eu anotei assim: o pecado faz vir à tona o nosso pior. Ou nós somos de Deus e tomamos posse disso, e isso não é uma coisinha bonitinha só, não. Significa jogar fora da minha vida tudo que não é de Deus. Aquele texto que o padre Jonas citou de Atos dos Apóstolos, lá fala nos livros que foram queimados, que juntou milhões. Você imagina o quanto de livro de Harry Potter lá ia ser queimado? O quanto de livro da biografia da Xuxa ia ser queimado? Porque infelizmente há espaço na televisão para vender mais livros da biografia dela do que a Bíblia. Infelizmente é triste saber que no Brasil, já aqui vocês vejam, no maior país católico do mundo, vendeu mais Harry Potter do que a Bíblia Sagrada nesse último ano. Não é terrível saber disso?
Infelizmente tem muita família dando o livro do Harry Potter para o seu filho, para sua filha, e ainda não lhe deu um exemplar da Bíblia. Infelizmente as crianças estão lendo, e inclusive o 5º livro é para chegar a 1.600 páginas, porque é o tamanho médio da Bíblia. Por acaso? São 5 livros, é o novo Pentateuco, a nova Torá. Os 5 livros que fundamentam as religiões monoteístas. Os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Só os 5 primeiros do Harry Potter é para chegar a 1.600 páginas. Então, nós temos católico que nunca leu a Bíblia inteira, porque uma Bíblia católica tem mais ou menos 1.600 páginas. Mas nós temos criança que aprendeu a ler e lendo Harry Potter e já leu 1.500 páginas dele. É coisa séria demais. Então o que vai acontecer está aqui. Essa profecia está sendo cumprida. Essa profecia está sendo cumprida aos nossos olhos, e nós não estamos fazendo nada, estamos com o braço cruzado. Por quê? Porque não é meu. Eu estou dentro. Sabe a história daquele mineirinho que está dentro do avião? O mineirinho sentado dentro do avião, nunca tinha viajado de avião, sentado lá. De repente começou a balançar o avião, balançar. Explodiu um motor do avião, a turbina, todo mundo apavorado. Aí o moço falando: você senta, abaixa a cabeça, vai cair, nós vamos cair em cima de um deserto, vai explodir tudo isso aqui, vai, pelo amor de Deus, e reza. Ele lá se pegar. Aí o moço, por favor, o que isso aqui é? Você está falando que o avião está caindo? Está caindo sim, está caindo, desesperado. Vai destruir tudo, vai destruir o avião. Vai, nossa senhora, coitado do dono, que prejuízo, não? E está dentro do avião. Gente, essa história é um pouco a nossa. Nós estamos dentro desse avião aqui. Esse avião que está explodindo, nós estamos dentro. Eles estão nos colocando dentro do avião para jogar ele na torre que nós estamos construindo, que é a nossa casa. Eles estão colocando você dentro do avião para jogar você dentro da sua casa. Por isso que quem leva droga chama avião. Nós somos de Deus, mas é triste saber, estamos vivendo como se fôssemos do encardido. O mundo sem Deus, ele é capaz de realizar o péssimo. É preciso voltar para esse Deus. Você ou volta para esse Deus, ou vai perder-se inteiro. Não temos outra saída. Ou nós assumimos, professamos e passamos a viver que somos de Deus, ou infelizmente essa profecia que Deuteronômio nos ensinou há tantos anos, ela estará acontecendo. Veja aonde a pessoa chega, ela vai perdendo. Em qual processo você já está aqui? Talvez você já esteja. Depois leia com calma esse trechinho do Deuteronômio e tenta situar-se. Em qual processo eu me encontro aqui? Onde será que eu estou aqui? Será que eu já sou aquele que não consigo dormir à noite? Talvez eu seja um daqueles que já não tem sossego, não tem paz, está sempre angustiado, sempre triste, sempre nervoso, sempre para baixo. Será que eu não sou um desses que estou vivendo aqui na angústia dessa depressão que o texto nos fala? Uma depressão terrível que vai matando a pessoa, que vai destruindo a pessoa, que vai estragando a pessoa. Em que estágio eu estou? Talvez eu seja um desses que não tem sossego. Talvez eu seja um desses já que não acha lugar aonde descansar a planta do pé. Estou sempre cansado. A pessoa acorda cansada. Será que eu estou com esse coração agitado? Coração agitado, angustiado, não tem paz, não tem calma, nada dá certo. Qualquer probleminha a pessoa fica nervosa e grita e berra. Eu muitas vezes estou assim. Muitas vezes eu sinto meu coração agitado. É uma das áreas que o demônio me pega, é essa. Aí eu fico bravo, fico nervoso, o sangue sobe, pronto. Aí você já ofende alguém, já fala alguém da sua casa, da sua comunidade. Aí você perde a fé nesse Deus. Lividez nos olhos, a impureza nos olhos. O demônio primeiro propõe aí as pessoas para usar umas roupas bem bonitas, né? E aí o nosso olho fica. Mas ele propõe isso também no filme, na televisão. Desânimo na alma. Desânimo na alma é a profunda depressão. Tem ânimo para nada. Sentirás a vida por um fio. Viverás sobressaltado de dia ou de noite.
Pela manhã dirá: quem dera que já fosse tarde. À tarde, quem dera que já fosse amanhã. Ah, meu Deus, o dia que não acaba. O que eu vou fazer? Faz um Mi maior assim. Não, um Ré maior. Ré maior assim. O que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você. Não sei se fico aqui ou mudo de cidade. Não sei, eu tô aqui, ó. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais me amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. E Deus nos ama tanto que Ele nos dá sempre o seu coração. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia, quero me prender todo em você. Você é tudo. Diz isso pra Deus. Quero te abraçar, quero te beijar. Pra Deus. Te desejo noite e dia, quero me prender todo em você. Meu Deus, é tudo que eu queria. Eu me coloco, Senhor, na tua presença. Eu estou assim, Senhor. Eu acreditei nessa falsa liberdade. A liberdade que o pecado me dá é essa, Senhor. É uma liberdade falsa. Me leva para um lugar que eu não sei o que fazer. Eu estou assim hoje, Senhor. Eu não sei o que fazer com esse fim de tarde. Eu não sei o que fazer com essa tal liberdade. A liberdade da droga, da prostituição, da violência, a liberdade da mentira, a liberdade que o dinheiro me deu, Senhor. Eu estou afundando, Senhor. Mas eu peço tua graça. Eu quero voltar para o teu abraço. Eu quero hoje, Senhor, sair desse chiqueiro. Eu quero hoje, Senhor, acolher o teu perdão em minha história. Ah, Senhor, eu sei que eu sou o teu, mas eu tenho vivido num grande chiqueiro.